Olá, sejam muito bem-vindos a mais este canal. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu vou comentar sobre grandeza e decadência do Império de Roma, né? De Roma. Esse livro, essa coleção de 5 volumes do Guglielmo Ferreiro, tá? Isso aqui é uma tradução feita na década de 70 pela editora Globo e essa aqui é a coleção mais importante de livros que eu tenho sobre o Império Romano. Tá? Esse aqui tipo, é a mais densa, é a mais detalhada e é a mais importante, tá? Quem é que me deu esses livros? Você. Você que assiste, pessoas como você que assiste esse vídeo, que fizeram doações, ou que fala assim, ó, vou te enviar um livro e tal. Então assim, pessoas que me fizeram doações que eu pude adquirir essa coleção. Por que eu tenho essa coleção essencialmente? Não é porque eu conheci esse autor, eu nunca ouvi esse autor mencionado em livro de escola, nada, né? Mas pesquisando sobre livros sobre o Império Romano, eu descubro essa coleção de 5 volumes. Eu falei, mano, se o cara tá escrevendo 5 volumes sobre o tema, quer dizer que o cara é brabo. E aí depois eu vou descobrir que literalmente ele é um dos maiores especialistas em Império Romano já conhecido, né? Guglielmo Ferreiro, ele escreveu também esse livro aqui, A Ruína da Civilização Antiga, né? Esse livro não tem tradução em português, tá? Essa aqui é o texto original, foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o espanhol, inclusive Grandeza e Decadência de Roma também foi traduzido para o inglês, para o italiano, né? Eu acho que essa obra originalmente ela é em italiano, então para o francês. Então essa obra aqui é uma obra meio que universal sobre o tema, ele é um dos maiores especialistas do século XX aí, relacionado a Império Romano, escreveu muita coisa sobre o tema, e é um autor meio que esquecido, tanto que você não vai ver vídeos de Guglielmo Ferreiro, de pessoas comentando sobre Guglielmo Ferreiro. Primeiro passo sobre ele, muito importante, ele foi alguém que foi perseguido no partido fascista, no período fascista. Ele era um socialista e ele ficou preso por 3 ou 4 anos na Itália. Ele foi preso pelo governo fascista e aí ele teve que se refugiar. Então ele se refugiou fora da Itália posteriormente. Ele escreveu, acho que viveu até 1943. Na minha intenção não é fazer uma biografia detalhada dele, mas ele era socialista e basicamente isso. Só que, mano, o cara é um escritor absurdo, absurdo, entendeu? Sobre o Império Romano, absurdo. Eu vejo que a abordagem dele segue uma linha muito positivista. A linha, porque ele nasceu em 1800 e pouquinho, então a época que ele foi adolescente, principalmente começou a ter seus estudos e se escrever, ele foi fortemente influenciado pelo positivismo. Inclusive, conversando com David Vega, o Vega falou assim, não, Adolfo, é muito comum entre os socialistas desse período serem positivistas, era comum. Né? Eles vão começar a se distanciar posteriormente, ali com escola de análise, por aí vai. Então, o que acontece? Ele escreve muito, a editora Globo traduziu isso, publicou isso, mas nós não temos uma edição atualizada, tá? Vocês encontram o PDF dessa obra no Internet Archive em inglês, tá? Caso queira ler em inglês, leia em inglês, então você tem acesso a essa obra. Mas também ela não é tão difícil de se comprar no estante virtual, tá? Alguém pode dizer assim, nossa, mas o preço é salgado. Bem, para quem quer estudar o tema de Império Romano em língua portuguesa, me perdoe, mas isso aqui é essencial. Existem obras mais atuais, como Maria Bird, né, SPQR e tal, mas, cara, olha a diferença de página. Isso aqui é 5 volumes, 5 volumes, contra um volume do SPQR de Maria Bird. Então, em questão de densidade, em quantidade de material escrito, de detalhes, Grandeza e Decadência de Roma é o melhor ainda em língua portuguesa. Fora outras produções que ele escreve sobre Roma, ele não só escreveu esses volumes, ele escreveu vários livros, né? Pequena História de Roma, a decadência da civilização antiga, que é sobre Roma principalmente. Ele fala muito sobre Roma. Então, é um autor fascinante. Inclusive, esse livro, Grandeza e Decadência, ele faz par com Gibbons. Gibbons, ele começa a tratar o declínio. Ele parte de onde, do auge do Império Romano para o seu declínio. Só que o Ferreiro, ele pegou o que? Já que temos Gibbons, eu vou escrever de quando Roma começou até ela começar a declinar.
Então ele acaba a história em Tibério. E essencialmente Gibbons começa a história dele em Tibério. Né? É muito legal esse detalhe quando vocês linkam. Então imagina, 5 volumes, 6 volumes, né? Em italiano são 6 volumes, se eu não me engano, mas 5, 6 volumes de grandeza e decadência de Roma e 6 volumes de decadência, de declínio e queda do Império Romano. Então você tem 2 historiadores ali no período de 100 anos que escrevem, um complementa o outro. Eu acho que foi essa a ideia do nosso querido Ferreiro, né? Porque ele falou assim, para que eu vou escrever sobre o declínio se já tem muito sobre o tema, então vou produzir algo que não foi produzido ainda nesse sentido. Ele produz essa grande obra. Isso aqui devia ser um livro, uma coleção de livros que deveria voltar ou ser refeito, tá? Isso aqui devia ser refeito, republicado. Fazer uma nova tradução, fazer uma atualização de vocabulário, não sei como é que funcionam os direitos autorais de quem tem essa obra aqui, né? Acho que já fazem mais de 50 anos. A edição que eu tenho aqui, ela vai ser primeira edição, Editora Globo, 1965. 1965, tá? Então, assim, se essa Editora Globo ainda existir, que eu acho que não tem nada a ver com a Globo mesmo, com a Globo, se essa editora ainda estiver existindo, cara, ela deveria republicar esse livro aqui, essa coleção em 5 volumes. Né? Com um papel mais fino hoje daria para publicar até em 2 ou 3 volumes, né? Em 3 volumes assim ficaria legal, mas daria para manter os 5 volumes originais ali mais finos, né? Para ficar mais acessível para o pessoal. Então, essencialmente, cara, para mim foi um divisor, porque eu li esse livro, essa coleção toda, já li, pretendo reler de novo. Pretendo reler de novo essa coleção quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver só trabalhando mais com sala de aula ou só com YouTube, tá? Eu pretendo reler e estar sempre revendo, porque é muito detalhe para que ele vai trazendo muita citação de documentos antigos, que é uma marca muito notável da galera que é positivista, né? Os positivistas, eles tentam sistematizar, nesse período eles tentam sistematizar a história. E aí então eles sempre trabalham com muita citação, com muita especificação, com muito detalhe o trabalho. E é muito importante essa obra aqui, cara. É muito importante. Então assim, se você quiser estudar sobre o Império Romano de fato, Grandeza e Decadência é o livro certo para você. Tá? Mas você pode começar com Gibbons, com Cidade Antiga, né, Declínio e Queda do Império Romano, do Art Gibbons. Pode começar com Cidade Antiga, que também vão te trazer luz. Mas isso aqui, cara, é a narração feita em fatos. É absurdo, cara. É absurdo como que esse cara traz detalhes e discussões aqui sobre Império Romano, sobre César, sobre Otaviano Augusto. Cara, descobri que o meu imperador favorito é Otaviano Augusto, né? Lendo sobre como que ele vai trabalhando esses detalhes, sobre detalhes da influência da cultura helenística dentro do Império Romano, como que isso começou, porque se deu. É muito interessante, é muito interessante. Mas, sem muitas delongas, caso tenha gostado do vídeo, compartilhe com os amigos. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos e fui.